Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 e depois a gente vai para o capítulo 30. 1 Samuel 27, de 1 a 7. E depois o capítulo 30. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis, o rei de Gate: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali eu habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Versículo 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Agora o capítulo 30, irmãos. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o tomaram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag.
Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei até esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Até aqui, irmãos. Ó Deus, peço-te que por misericórdia o Senhor se eleve aqui e faça sua voz lá no íntimo do nosso coração ser ouvida, ser acolhida, apreciada, e desperta-nos por meio da tua palavra, Pai. Eu realmente não tenho o que acrescentar aos meus irmãos, não tenho nada que seja bom o suficiente para eles, mas o Senhor tem. Eles não vieram para me ouvir, vieram para ouvir o Senhor. Então eu peço que seja o Senhor entre nós aqui a nos abençoar. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou lhes recontar essa história, e a gente vai aprendendo com essa história. Davi estava passando por uma luta muito terrível. A luta é porque ele começou a ser perseguido pelo Estado, ele virou um foragido, ele virou uma pessoa que era malquista e perseguida pelo Estado de Israel, pelo exército de Israel. Passou a ser inimigo, conquanto ele mesmo não fosse ele inimigo, mas passou a ser tido como inimigo do rei, perseguido pelo rei. E era tamanha a violência de Saul contra Davi, que quando Davi foi até uma cidade chamada Nod, em Israel, quando ele estava morrendo de fome, o sacerdote Aimeleque deu pães da proposição para ele, deu a espada de Golias para ele, a fim dele se restabelecer o ânimo. E quando Saul soube que Davi tinha ido até a cidade de Nod, e que tinha sido recebido e cuidado pelo sacerdote, Saul foi até Nod e matou todos os habitantes de Nod. Todo mundo morreu, só porque tinham acolhido Davi. Dali por diante, Davi não conseguia mais entrar em cidade nenhuma, porque qualquer cidade o denunciaria para Saul. Ele não tinha onde se abastecer. Ele foi se afugentar e se esconder num complexo de caverna chamado Adulão. Ali naquela caverna, homens começaram a aderir a Davi e se tornaram uma espécie de, vou chamar, exército pessoal. É como se Davi tivesse virado uma espécie de mercenário com uma tropa de elite. Só que foram 400 homens que se aliaram a Davi juntamente com suas famílias, mulheres, filhos e filhas. Então Davi agora tem um bando, está andando errante pelo deserto, especialmente pelo deserto, com muitas preocupações sobre o que dá de comer e o que dá de beber para esse povo, perseguido do Estado, perseguido de Saul. A dificuldade dele é colossal. Esses problemas não desgrudam da cabeça de Davi. Como eu resolvo essa equação? Porque qualquer lugar que eu passar a noite pode ser o meu cemitério, pode ser o lugar onde eu morra. Porque Davi estava constantemente sendo perseguido por Saul. Nesse estado de luta, nesse estado de perseguição, nesse estado de inquietação, Davi fez o que comumente nós fazemos. Davi conversou com a sua própria alma.
capítulo 27 que lemos, é justamente esse momento que Davi cansou. Ele cansou de todas as lutas, dos embaraços, dos problemas, de toda a carga que ele estava carregando constantemente na sua vida. Ele cansou e começou a conversar com a sua própria alma, dizendo assim: rapaz, não vale a pena viver assim não, eu vou resolver esse problema. Eu tenho que resolver esse problema. E a maneira como ele concebeu resolver o seu problema foi ir se oferecer como servo no exército inimigo de Israel, nos filisteus. E ele foi até Aquis. Aquis era o rei de Gate. Gate era a principal cidade da Filístia. Davi vai até Aquis e diz: olha, Aquis, eu me ofereço como seu servo. Todo mundo na Filístia conhecia Davi, porque Davi já era cantado e celebrado em Israel como sendo aquele que mata 10 milhares de filisteus. Mas Aquis acolhe Davi, dá a cidade de Ziclag para ele cuidar e para ele morar juntamente com o seu exército. Durante 1 ano e 4 meses, Davi está vivendo debaixo do auspício, do cuidado do rei da Filístia, Aquis. Durante 1 ano e 4 meses, Davi aparentemente tem sossego. Finalmente, Saul parou de persegui-lo. Mas acontece uma coisa: Davi está investindo nas suas lutas. Uma vez que ele era uma espécie de mercenário, ele está lutando contra alguns povos vizinhos da Filístia, especialmente bem ao sul, em direção ao Egito. E nessas lutas ele volta para Aquis com um relatório mentiroso. Ele diz para Aquis: olha, eu dei com ímpeto contra o sul de Israel e venci a cidade A, a cidade B. E Aquis começa a aplaudir Davi e ganha confiança, uma vez que ele está entendendo que Davi se tornou para Israel uma espécie de vergonha, de traidor, de problema. Davi está sem paz. Ele está sem perseguição, morando numa cidade, tendo vitórias, mas ele está mentindo. E durante esse período de 1 ano e 4 meses, as lutas que ele faz não são as lutas que ele busca ao Senhor e pergunta: o que tu queres, Senhor? Durante 1 ano e 4 meses, ele faz ardis, ele faz e encobre as suas próprias transgressões. Durante 1 ano e 4 meses, ele mata sangue inocente, ele derrama sangue sobre a terra de pessoas que Deus não queria que fossem mortas. Davi simplesmente está tentando salvar a sua pele, está tentando viver dias melhores, está tentando de alguma maneira ter uma vida mais tranquila, porque a vida estava dura e estava cansativa, e estava num ponto que ele não suportava mais. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Esse é o primeiro ponto que eu quero chegar com você. Como é perigoso o momento onde nós estamos cansados da vida. Como é perigoso um momento onde a gente acha que as lutas que a gente está tendo já são insuportáveis, que a gente não consegue mais levá-las nem carregá-las. Parece-me que exatamente nesse momento onde a nossa alma começa a clamar em sofreguidão por causa das lutas que estamos passando, parece que é exatamente nesse momento que nós não conversamos mais com Deus, mas passamos a conversar conosco mesmo. Passamos a conversar com a nossa alma, a resmungar, a muitas vezes lamentar e a muitas vezes nos queixarmos constantemente da vida. E eu posso dizer para você que Davi tinha razões reais para se queixar da vida, assim como talvez eu e você tenhamos razões reais para nos queixarmos do Brasil, para nos queixarmos do governo, para nos queixarmos de tudo. E nós nos cansamos da luta, nós nos cansamos das lutas, às vezes das lutas dos vínculos familiares, dos problemas que temos em casa, das coisas que temos que enfrentar, que parecem que nunca acabam, e são como uma perseguição constante, que se a gente der sossego, elas simplesmente nos arrasam. E nós nos cansamos. É aqui que a história de Davi se perverte. Quando lá na frente Davi quer construir um templo para Deus, quando ele já é rei de fato de Israel, quando ele acha que já está num tempo de paz e que ele teria autoridade para construir um edifício para Deus, Deus diz: não, Davi,
Quem requereu de você construir para mim um templo? Eu não quero das suas mãos, porque as suas mãos estão sujas de sangue. E eu tenho feito essa leitura e releitura da vida de Davi, e posso precisar com você, que todas as lutas até aqui, todas as lutas que Davi fez, foram lutas que Deus o enviou para fazer. E todo o sangue que foi derramado por Davi, foi sangue que Deus mandou Davi derramar. Ele não estava com as mãos sujas de sangue, até chegar em Ziclag, até chegar na Filístia, até se cansar na alma, até finalmente desistir de depender de Deus e tentar arranjar soluções pelos seus próprios esforços. O problema é esse, é que quando nos cansamos, quando estamos murmurentos, quando estamos com essa sofreguidão e essa angústia na alma, a tendência que temos é acharmos nós mesmos as nossas soluções. Como resolver os nossos problemas? E normalmente no meio das nossas resoluções e decisões e caminhos, nós passamos a fazer como Davi, dar relatório falso para a nossa alma, dar relatório falso das nossas conquistas. É como se a gente estivesse querendo dizer para nós mesmos: vale a pena, olha aqui, eu estou em paz, vale a pena, olha aqui, eu estou fazendo, vale a pena, olha aqui, eu estou conseguindo. Quando a nossa alma para de depender de Deus, a gente perde o que é mais precioso na vida espiritual e na vida de uma pessoa crente. A gente perde a relação com Deus. Deus não perde a relação conosco, nunca. Deus nunca desiste da gente. Mas a gente perde, porque quem passa a querer resolver somos nós. Aqui Davi passa 1 ano e 4 meses. Nesse 1 ano e 4 meses, chega um momento onde a Filístia vai entrar em guerra contra Israel. E quando Davi sabe que Aquis está indo enfrentar Israel, Davi chega para Aquis e fala: eis-me aqui, pode me usar como um soldado seu, como um servo seu, na briga contra Israel. Acontece, irmãos, que aqui está bem claro o momento de angústia que Davi vivia, porque ele estava mentindo e arranjando soluções falsas para a sua vida. Ele agora está diante de um impasse. Como ele vai lutar contra Israel? Como é que ele vai matar os seus irmãos? Como ele vai matar os seus familiares? Ele não pode ir para a guerra, por outro lado, para ter a confiança do rei de Aquis, ou melhor, o rei Aquis, para ter a confiança do rei filisteu, ele precisa se engajar na batalha. Então ele vai falsamente e mentirosamente se oferece para Aquis, dizendo: eis-me aqui, eu quero ir para a guerra. Acontece que os príncipes da Filístia se reúnem e falam: a gente não confia nesse tal de Davi, a gente está bem lembrado que ele matava 10 milhares dos nossos. Esse homem é um falso, Aquis. Esse homem não serve para ir conosco. Então Aquis diz para Davi: olha, me desculpa, você não vai poder ir para a guerra. Você é para mim como se fosse um anjo de Deus, mas os outros príncipes não querem que você vá conosco, portanto você não vai. Então Davi respira aliviado. Enquanto ele está lá conversando com o rei Aquis, presta bem atenção, irmãos. Enquanto ele está na farsa e na mentira, para simplesmente tentar fazer a sua vida dar certo, lá na terra dele, em Ziclag, os seus familiares e os familiares de todos os homens que estão com Davi estão sendo roubados. Está a família de Davi sendo levada. Está também todos os seus bens, todos os seus tesouros, todas as suas riquezas, todos os seus rebanhos estão sendo levados. E a casa dele, bem como a casa de todos os que acompanham Davi, estão sendo queimadas. Enquanto ele se oferece como mentiroso ao rei Aquis, a sua casa em Ziclag e de todos os que com eles estavam, todos perdem família e perdem os seus bens. Parece-me que Deus, propositadamente, provocou esse despencar na vida de Davi. Porque supostamente, quando nós engendramos os nossos processos, e eles aparentemente dão certos, nós meio que vamos justificando e dizendo: é isso mesmo. E não basta a quantidade de mentira que já dissemos para nós mesmos e para os outros, nós continuamos a cada vez mentir mais para nós, para dizer que vale a pena e que dá certo.
Assim são os engendros do nosso coração. Mas então Deus mesmo faz muitas vezes perecer, Deus mesmo muitas vezes abre o poço sem fundo a fim de que caiamos, e caiamos profundamente no ledo engano que organizamos para nós. É nessa hora que Davi está voltando para Ziclag. Veja só, ele passa 3 dias para chegar em Ziclag, depois de que conversou com o rei Aquis. Enquanto ele conversava com o rei, Ziclag está sendo assaltada e roubada e destruída. Durante a caminhada dele para chegar a Ziclag, o povo amalequita, que foi quem destruiu Ziclag, está levando suas mulheres, está levando suas crianças e está levando todo o despojo. Nesse ponto que eles estão saindo, uma pessoa, um servo dos amalequitas, adoece. Davi está vindo para Ziclag. Os amalequitas saíram de Ziclag e um egípcio, servo dos amalequitas, adoece. Deus está construindo uma história. Deus vai alcançar de novo o coração de Davi. Deus vai reorganizar a história de Davi. Mas para que isso acontecesse, e toda essa orquestração de Deus, que ninguém estava vendo a não ser o Espírito de Deus, acontecia em oculto. Acontecia porque Deus estava resgatando o coração de Davi. Quando Davi chega em Ziclag, finalmente ele se dá a conhecer a realidade. Tudo aquilo era um engodo, era uma falsidade, era uma mentira. Agora, sua família foi levada pelo inimigo. Agora, seus bens e a sua história foi levada pelo inimigo. E mais, foi queimado tudo. Ele chora, aquele tipo de choro que descortina a alma, que faz finalmente você cair em si e perceber o vazio que você está fazendo consigo mesmo, essa produção maquiada de uma identidade ou de uma história que não é a sua, produzindo e tentando por esforço fazer dar certo a sua vida, quando só basta se entregar ao Senhor. Davi chora, mas chora até não ter mais forças, ele e todos os homens que com ele estavam. Então o texto diz que Davi se angustiou profundamente, porque os seus amigos, aqueles que eram dispostos a dar a sua vida por Davi, esses amigos agora estão pensando em apedrejar Davi. É o fundo do poço. Ele foi caindo na realidade, até perceber que não vale a pena viver nessa conjuntura, nessa perspectiva de o tempo todo fazer avaliações mentais, sem se debruçar diante de Deus. Davi disse consigo mesmo, é isso que fazemos, e a construção do disse consigo mesmo, a construção da nossa própria maquinação, ela sempre vai levar a gente ao fundo do poço. Sempre vai levar a gente a um choro, a esse tipo de choro que tira as forças. Aquela agonia que não larga você. Está tudo em paz, está tudo bem, mas a agonia não consegue largar você, porque essa foi o engendro, essa foi a construção que você fez, a construção que não era com Deus, era você tentando se livrar da vida que você não queria viver. Davi, no fundo do poço, diz o texto, se reanimou no Senhor. Tomou ânimo no Senhor. E eu gosto dessa construção do jeito que ela está. A Bíblia coloca cronologicamente o estado das coisas. Davi não se reanimou no Senhor quando consultou o Senhor e Deus disse, vai que eu vou te dar de volta a sua esposa, vou dar de volta os filhos. Davi não sabia se seus filhos e suas esposas ainda estavam vivos. Davi não sabia se ele ainda iria recobrar tudo que ele tinha perdido. Mas ele se reanima no Senhor porque ele passa a olhar de novo para o seu Deus, o grande Deus, o escudo da história de Davi, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Senhor, o único que não desampara, o único que nunca falha, o único que é fiel até a morte. Ele olhou para o Senhor. Esse estado que estamos, falo como brasileiro, de desalento, de desânimo,
Esse estado espiritual que estamos, eu falo como crente, de desamparo, de desalento, de cansaço, de falta de vocação, de falta de ânimo, de falta de energia e de poder. Denuncia contra a nossa alma a falta que temos de Deus. Denuncia na nossa alma a falta de dependência, de apego, de amor a Deus. Esse estado é uma construção egoísta, é uma construção nossa, tentando fazer nos salvar, para que a vida valha a pena. Mas Deus, que nos ama, quando deu seu Filho na cruz, Ele não deu seu Filho na cruz para nos deixar à mercê do nosso próprio coração, dos nossos próprios engendros, da nossa própria construção de história. Deus, quando deu o seu Filho na cruz, Ele estava construindo uma história de relacionamento nosso com Ele. Deixa eu dizer isso em outras palavras. Deus não vai desistir de você, irmão. Deus não vai desistir da sua história. Ele sabe como lhe derrubar no tatame. Ele sabe como lhe render no tatame. Ele sabe como levar você até o fundo do poço por amor. Ele sabe o seu limite, e às vezes Ele deixa que o seu limite seja estendido, até que você fique sem forças, para Ele lhe render e dizer: eu sou o seu Deus, eu estou construindo uma história que é melhor do que a que você constrói, porque é uma história de verdade, sendo quem você é, não é uma história fabricada, não é uma história falseada, é a história de quem de fato você é. Eu fiz você, assim diz o Senhor. Deus sabe quem você é. Deus lhe constituiu nessa história, Deus lhe constituiu nessa vida, sabendo quem você é, e Ele ama você do jeito que você é, e Ele quer usar você do jeito que você é. Ele sabe que história construir na sua vida. Mesmo quando fugimos, mesmo quando desertamos, mesmo quando articulamos e manobramos, Ele sabe pôr a gente na lona de novo, Ele sabe pôr a gente no fundo do poço. Mas é nessa hora que, em vez de a gente falar conosco mesmo, em vez de ficarmos falando e remoendo as nossas próprias mazelas e histórias, em vez de ficarmos nas redes sociais, ou ficarmos reclamando contra o governo A, B ou C, ou ficarmos o tempo todo reclamando da vida e protestando uns contra os outros, é nessa hora que é possível se animar de verdade no Senhor. Mas sabe como se anima no Senhor? Isaías 40 ensina para a gente como se reanimar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ninguém se renova no Senhor sem se entregar a Ele, sem esperar nele. Ninguém. Ninguém consegue, de fato, ter um novo ânimo apenas pelas boas notícias. Deixa eu dizer isso de outra palavra, uma maneira parabólica, uma parábola para exemplificar. Vai que, por exemplo, de repente a gente começa a receber boas notícias a respeito da condição do Brasil, o Brasil vai mudar, e o Brasil começa a mudar, e a história começa a mudar. Você se anima, mas esse tipo de ânimo das notícias alvissareiras, é um ânimo que constantemente faz você se sentir vazio. Mas o ânimo que vem de depender do Senhor faz a gente se sentir cheio. Cheio mesmo que contra todas as perspectivas. Quais eram as perspectivas de Davi? Seus amigos querem matá-lo. Suas mulheres foram levadas ou mortas. Seus filhos foram mortos ou levados. Sua casa foi destruída, seu patrimônio todo foi roubado. Quais são as perspectivas alvissareiras que Davi tem? Nenhuma. Mas agora ele olhou para Deus, e ele sabe que em Deus ele tem uma história. Ele sabe que em Deus ele é para Deus alguém que Deus ama e que jamais vai abrir mão dele. É isso que nos dá valor. E é isso que nos dá importância, e é isso que preenche o nosso coração, de maneira que nada pode preencher o nosso coração como Deus. Reanimou-se no Senhor,
Na hora que ele se reanima no Senhor, ele volta a fazer o que antes ele fazia. Quando Davi estava com um problema, quando Davi tinha que resolver alguma coisa, quando Davi tinha uma guerra para ir, quando ele tinha que tomar uma decisão, ele mandava chamar o sacerdote e falava: vamos consultar ao Senhor, vamos consultar ao Senhor o que Deus quer, como é que Deus quer, devo ou não devo, faço ou não faço. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Davi é o nosso Deus, é o mesmo Deus que responde, é o mesmo Deus que quer direcionar a nossa história, é o mesmo Deus vivo que pode dizer para você o que é bom e o que não é bom para você. Eu não estou falando, irmão, sobre regras, eu não estou falando sobre uma série de comportamentos, eu estou falando sobre intimidade com Deus, sobre Deus pegar e determinar para você um curso de existência. Eu estou falando de dependência, de ouvir a voz e dizer: Senhor, guia-me por tuas veredas, por amor do teu nome. Resplandece em mim, Senhor, a tua vontade. Davi volta a buscar ao Senhor. Davi agora pergunta: Deus, devo ir alcançar esse bando que veio roubar a gente? Tu me entregarás? E Deus diz: vai, Davi. E não vou só entregar eles não, eu vou entregar também todas as mulheres, todas as crianças, e vou entregar ainda todos os bens. E a narrativa conta que de fato Davi vai lá no acampamento dos amalequitas, mata todos, só fugindo 400 jovens. Eu acho lindo esse negócio da história de Deus, porque eram 400 homens contra um exército colossal de gente. Mas do exército colossal só saem 400 rapazes fugidos. E os 400 de Davi, nenhum morre. Porque Davi agora está sendo guiado por Deus. Ele recobra tudo o que foi roubado. Mas nesse processo, eu queria mostrar para você como Deus estava construindo tudo isso. Quando Davi sai com seu exército em busca dos amalequitas, de repente, ele se depara com um homem que está na beira do caminho. É um servo dos amalequitas, que há 3 dias ficou doente e foi deixado porque estava doente. Esses 3 dias atrás é justamente quando Davi estava vindo para Ziclag. Enquanto Davi vinha para Ziclag, sem sequer saber que Ziclag tinha sido destruída e consumida, Deus já estava construindo a história. Esse jovem, esse homem lá, o servo amalequita, ele está lá já sendo deixado porque está doente. Essa doença veio de Deus para que aquele homem ficasse no meio do caminho. Esse seria o guia que Deus usaria para levar Davi até a sua casa, até o seu povo, até as suas conquistas. Já tinha providência de Deus, já tinha gente para abençoá-lo, já tinha um processo pré-estabelecido que ele não conhecia. Deus já está articulando todas as coisas, Deus já está manobrando o universo. Nenhum bem o Senhor sonega àqueles que vivem retamente. Deus ama você e quer lhe cuidar e quer lhe fazer bem. Deus ama você. Na hora que dependemos, de repente nós descobrimos que as coisas estão sendo articuladas e produzidas por Deus, não pelos homens. Que conquanto muitas situações sejam contra nós, conquanto muitas situações nos perturbem e muitas vezes façam a gente até chorar, em todas elas nós podemos encontrar a mão poderosa de Deus a nos guardar, a nos proteger, o Deus fiel que não falha, aleluia, vindo ao seu encontro. Vinha através desse servo que guiou o exército de Davi até o acampamento dos amalequitas, e finalmente ele reconquistou todas as coisas. O sermão de hoje é para falar sobre fundo do poço e reanimar no Senhor. Eu não sei se o Brasil está sequer perto de um fundo de poço. Algum tempo atrás falaram, o Brasil chegou ao fundo do poço na economia. Dia a dia a gente recebe notícias da corrupção no Brasil, de processos novos, que estão surgindo agora, não é nem coisa que é de 10 anos atrás.
Então a gente pergunta, qual é a esperança? E então alguém pensa, vou morar fora do país. E outro pensa, eu vou fazer um concurso, porque no concurso é que eu me estabeleço, é que eu estabilizo minha vida. E outros pensam, vou me precaver com um grande montante de recursos para produzir a minha sustentabilidade para o resto da vida. E o outro pensa, eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E a gente está preocupado por causa do fundo do poço, que de repente o Brasil está chegando, ou já chegou. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção, porque nada disso pode desestabilizar você. E se isso tem gerado algum tipo de poço dentro de você, e tem gerado alguma instabilidade emocional, pode ter certeza que é a sua alma clamando por direção divina. E por mais que você tenha direito, tenha motivos, que sejam justos os motivos de reclamar, de rechaçar, de proclamar o tempo todo o quão ruim está o estado das coisas, deixe-me dizer uma coisa para você, irmão. Enquanto você conversa apenas com a sua alma, enquanto você conversa apenas com os seus direitos, enquanto você conversa apenas com as suas decisões, você está caminhando para o fundo do poço, o seu fundo do poço. Você foi redimido e reconquistado por Cristo Jesus lá na cruz, para ter o Deus, o supremo Deus do universo, para lhe abençoar, para lhe guiar, para lhe conduzir. Não abra mão disso. O que nos anima não são as boas notícias que podem vir. O que nos anima é que Deus é a nosso favor. Deus está conosco. E mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É o Deus que lhe leva para o tatame, e luta com você a noite toda e derruba você no chão. E ainda faz você pensar que foi de alguma maneira vitorioso, porque Ele lhe alcança e muda o seu nome. Esse é o Deus que quer você. Ele não foi à cruz simplesmente para trazer uma salvação etérea. Ele foi para a cruz para trazer uma salvação pessoal, aquela que lhe alcança e faz você amá-lo e viver com Ele para sempre. É tempo a gente pegar o fundo do nosso poço de desânimo, desalento, de queixas, de produções nossas, de engajamentos nossos, de críticas nossas, pegar esse fundo do poço e nos reanimarmos no Senhor. No Senhor. E depois de reanimado no Senhor, Deus, o que é que tu queres? Depois disso, não agora. Hoje é tempo de dizer, Deus, me faz de novo olhar para o Senhor que guia, protege, sustenta todas as coisas. Me faz de novo confiar. Me faz de novo me aquietar. Vamos orar, irmãos. Se você, pode vir o pessoal do louvor, mas se você quer junto comigo orar e dizer para Deus, Senhor, eu quero esse ânimo novo, me reanimar no Senhor. Eu quero, Senhor. Talvez você precise de um tempo de jejum, um tempo só, um tempo de oração, visitação de Deus. Mas hoje eu queria orar por você. E se é o seu caso, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto, pedindo a Deus essa visitação. Que Deus mesmo nos conduza para ter esse tempo privado, o tempo de Deus reconquistar a nossa alma, nos tomar de volta para si mesmo. Fica de pé para a gente orar. Ó Deus, Tu sondas e conheces, sabes o deitar e o levantar. Tu sabes o que precisamos, antes mesmo que peçamos. Ó Pai, eu quero Te pedir agora, por nós que aqui estamos ouvindo a Tua voz. Senhor, durante essa semana, seja quais forem as situações exteriores, durante essa semana, arrebata o nosso coração de volta. Faz de novo a gente olhar para Ti e se deslumbrar com a Tua beleza. Faz de novo o nosso coração sossegar por reconhecer que Tu és o nosso Deus,
Já temos tudo. Ajuda-nos a recobrarmos o ânimo no Senhor, Pai. No nome de Jesus.